Andrew Fernandes Farias, representante do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, utilizou uma metáfora pessoal para criticar a acusação apresentada pelo Ministério Público. Lembrou da própria sogra. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no plantão do Meteoro. Gente, nem os ministros do STF conseguiram levar a sério isso aí. É o advogado sogra. É o advogado sogra. Eu acho que foi o depoimento mais bizarro da manhã de hoje. O Lanches foi bem. Tô falando assim, claro, da postura de defensor. Todos estavam lá. Na verdade, 2 advogados saíram bem. O advogado do Heleno e do Braga Neto. Mas, assim, no mérito, nenhum deles refutou as provas, Sofia. Então é uma coisa bem maluca. E o advogado do Paulo Sérgio, a gente não pode esquecer que o Andrew foi o advogado que bateu boca com o próprio cliente quando eles estavam testemunhando diante do Alexandre de Moraes, tá? Então vamos trazer aqui esse texto do Migalhas, que embasa boa parte do corte. No Supremo Tribunal Federal, advogado de Paulo Sérgio cita a frase de sogra e ministro Dino reage. Curioso. Defesa recorreu à citação familiar para rebater a acusação contra ex-ministro da Defesa. Durante a sustentação oral no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do chamado Núcleo 1, acusados de integrar a trama golpista contra o resultado das eleições de 2022, o advogado Andrew Fernandes Farias, representante do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, utilizou uma metáfora pessoal para criticar a acusação apresentada pelo Ministério Público. O defensor recordou uma frase frequentemente dita pela sua sogra: às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, doem. Que citação, enfim. A referência provocou reações imediatas nos ministros. Flávio Dino comentou estar curioso sobre o motivo da menção, enquanto o relator Alexandre de Moraes questionou se a sogra de fato dizia a frase ou se as próprias palavras dela seriam um punhal. Em resposta, Andrew disse que a sogra costumava dizer a frase e declarou ter um profundo amor por ela. Eu vou ser sincero aqui. Eu, se fosse advogado de qualquer uma qualquer um dos acusados, eu evitaria falar em punhais. Eu também. Eu acho que é meio tiro no pé, né? Mas vamos ouvir aqui o que disse o Andrew. Por fim, a última perna, o último pilar, também eminente ministra Carmen, de muito fácil. Ele entrou no prêmio assim, teve um advogado que estava respirando no microfone, ele ficou dando tapa no microfone, gesticulava, falava, não sei o que lá, tava bem Cara, doido. foi teatral, foi muito teatral a defesa dele. É que a acusação pública, e aqui eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu tô curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. Minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossa Excelência... A cara da Carmen, a cara da Carmen. O predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois o Gonçalves Dias, agora sua sogra. Curioso. Estou falando do Ministério Público ainda. Eu, ministro Dino, ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente, muito melhor. Eu mereço ter um amor profundo por ela. Meu pai do céu, que troço bizarro. Não ficou só nisso, tá, Sofia? O celular dele tocou e o Dino brincou. É a sogra ligando. É a sogra ligando pra ele. Ele também falou sobre o profundo conhecimento do general Paulo Sérgio. Cara, ele esculhambou o próprio cliente. É um carnaval essas defesas aqui. Mas é assim, trazendo um pouco do lado sério, eles estão defendendo o golpe de Estado, tá, gente? Eles estão dizendo que não foi nada. Que foi, não, o Bolsonaro tinha a ideia, mas depois eles tentaram demover ele dessa ideia. Aí ele me solta isso aqui, ó. Tinha toda uma metodologia, vai ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Isso antes das eleições, muito antes das eleições. Quem fez isso? Quem confeccionou? Os técnicos. O general Paulo Sérgio é general de infantaria.
Negócio de guerra na selva. Não tem nada de TI. Então era o quê? Tinha toda uma metodologia. O general, então, não sabe nada de TI, entendeu? Ele só sabe de selva. Aí ele vai lá, tenta absolver. E a Carmen Lúcia deu um checkmate nesse advogado, colocando ali que, sim, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Presidente, Pois não, ministra doutor Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, ninguém Vossa postou Excelência, nada. demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a Muito prova obrigada. dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra. Presidente, Ou seja, demover do quê? De um ato de exceção. A Carmen traduziu. Sim, Eles tentaram dar um golpe. Sim, e olha, eu vou dizer que eu não acho que isso foi um cheque mate, não, porque ele não estava tentando defender o Bolsonaro, ele estava tentando defender o cliente dele. E ele fez isso bem. Ele disse, não, o meu cliente não tem nada a ver com isso. Jogou o Bolsonaro no fogo? Jogou o Bolsonaro no fogo, mas pra ele dane-se o Bolsonaro, né? Ele não tá lá pra defender Aliás, o a maioria das Bolsonaro. defesas tá isso. Todo mundo soltando a mãozinha de todo mundo, né? Exato, exato. Ninguém tava tentando defender nenhum outro lá, além do seu próprio cliente. Todo mundo jogando nas costas do Bolsonaro, todo mundo jogando nas costas do Mauro Cid, tentando acabar com um acordo de delação premiada do Mauro Cid. Então aquilo ali pra mim é só... E tanto é que você vê que ele nem titubeia na hora de falar. Ele fala, parece até que com gosto ele entrega o Bolsonaro. Ali, a regra é cada um por si e os outros que se... Que se explodam, né, Sophie? Exatamente. Mas Agora, Eu citar a própria sogra, né? Cara, eu fico imaginando quando ele chegar na casa da sogra a próxima vez que depois desse Uhum. julgamento. na feijoada de domingo, né? Uhum. Pô, Mas vai olha, dar um clima legal. eu vou dizer pra você que assim, eu não achei ele o pior advogado, não. Sabe, não foi o melhor. Eu acho que hoje mesmo o Lanches se saiu melhor do que ele. Mas ele se saiu melhor do que muitos outros ali. É que o primeiro dia foi os piores, né? Demóstenes, enfim. A do Anderson Torres. Não, e hoje o do general, o Heleno, não do Heleno. Não, eu tava pensando no do Anderson Torres. O Anderson Torres foi ontem mesmo. Realmente, Não. ontem foram os piores. Ontem Tem foram razão. os piores. Tem razão. Hoje, mesmo tendo a defesa do Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro foi bastante agressiva com o Mauro Cid. Mas, e a do Braga Neto também. A do Braga mas Neto foi de longe a mais agressiva que o Mauro É mais Cid. agressiva com o Mauro Cid, que a gente vai falar, inclusive, em corte aqui. Mas, assim, é o que eu falo, assim, eu acho que foi o show dos advogados, o show da defesa. As sessões vão voltar na semana que vem, tá, gente? No dia 9 de setembro. E a gente vai estar cobrindo aqui no Meteoro também. Mas a gente ainda agora vai ouvir os votos de cada um dos ministros e depois sai a sentença no dia 12, Sofia. É esperar agora. Eu não espero nada menos do que as condenações mesmo. Eu acho que as condenações vêm sim. Não vai ter manobra de defesa que mude isso. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.